Então, pessoal, nós vamos agora dar andamento nessa aula 7, que é uma aula bem comprida, que é aquela aula que o aluno vai ter vontade de pular ela, mas se ele pular, é aqui que vai cometer o erro crasso, ou seja, aí que não vai entender nada mesmo, né? Eu posso dizer que, dentre outras coisas, essa aula 7 é aquela que é um diferencial no meu curso. Nas várias mudanças da emenda que eu fiz em 2009, em 2014, 2015, mais entre 2009 e 2014, foi a inclusão dessa parte aqui que ajudou os alunos a entenderem melhor. O que é entender melhor? Ajudar a entender o livro do Bart Faulkner e qualquer livro que fale sobre funções degrau, transformada de Laplace, série de Fourier. Não é que alguém vai ficar especialista nisso, não vai de jeito nenhum, ainda mais com esse curso introdutório, mas é reconhecer os elementos principais desses métodos para entender as soluções que os autores dão. Essa que é a questão. Inclusive, por exemplo, das subtrações, quando o aluno faz curso de cálculo 4, igual eu tive a oportunidade de fazer, que eu estudei na faculdade, embora seja química, eu estudei na faculdade de engenharia, é o seguinte, fiz como optativa, né? A gente tinha até cálculo 3. Cálculo 4 era transformado de Laplace e série de Fourier. É que nos exemplos das transformadas, a gente fazia os exemplos simples. Na hora que a gente queria um de aplicação, igual eu fazia iniciação científica na época, a gente viu que não tinha nem nos livros, não tem. As transformadas as inversões de Laplace, na verdade, das equações mais complicadas, são grandes matemáticos que fizeram e tabelaram isso. Então a gente tem que conformar o seguinte, a menos que a pessoa seja matemática, né, profissional, aprender as transformadas simples para entender a lógica da transformação, do modelo, o que ela ajuda, e entender que nós vamos trabalhar com dado tabelado. Você faz a transformada e vem inversão em tabelas. Ok? Mesma coisa de série de Fourier. A gente consegue fazer na mão séries simples, de funções simples, que convergem rápido, mas se você tiver que fazer uma série que tem 50 parâmetros, 50 somatórios para convergir, é só computacional. Então o que tem que entender que é o método, certo? Entender o método, entende a lógica, aí não fica mais naquele abstratismo de não entender nada ou de fingir que entendeu. A pior coisa é fingir que entendeu, tá? Eu vou dar uns exemplos de alguns livros aqui, como sempre, tá? O aluno que já sabe muito, de médio a muito, tá? E quer ir muito e mais além, esse livro aqui, ó, de autores russos. Esse livro aqui, ele vai pegar toda a física, a matemática e levar ao extremo aqui nos seus exemplos, tá? Ok? Então, os exemplos aqui que ele considera mais simples, nos livros normais, já são de médio a avançado, tá? Então, para quem já sabe muito, esse livro do Lebedev, Colaboradores aqui, tá? Excelente esse livro aqui, mas para quem já estudou, quem já fez... O que eu quero saber muito? Saber muito é relativo, né? Quem fez cálculo 4, tá? Pega esse livro pra frente e já vai ver tomar um susto, que aí é difícil. E quem não sabe muito, quem quer aprender, quer fazer autodidata ou quer estudar progressivamente, de forma periódica, eu faço até hoje. Um livro muito bom é esse aqui, ó. Esse indiano aqui. Esse livro aqui é excelente. Muito didático. Ele começa com um exemplo, ele explica a teoria bem explicada, começa com exemplos bem simples e vai aprofundando, falando nos casos de interesses da física, matemática, da engenharia. Esse livro aqui é excelente. Eu já li ele todo. Esse livro aqui é excelente, tá? Aquele outro que eu mostrei foi mais uma provocação, porque aquilo é mais para físico, né? Para quem trabalha com física e matemática, tá? Mas era esse. E um livro que é excepcional, que eu acho que faz muito parecido com aquele ali, mas que é colorido, tem umas ilustrações e tem a mesma didática e que usa uma linguagem muito fácil, esse aqui do professor Donald McGuire, que pouca gente conhece, Mathematical Methods, que eu tinha falado no começo do curso de um outro livro dele, que é Matemática para Físico-Química, um livro bem fininho. Esse aqui já é grosso, mas é um livro muito didático, que tem toda a física matemática aqui, descrita de forma simples assim, com exemplos simples, médio e mais avançadinho. Mais avançadinho joga como problema. Então a gente consegue acompanhar bem resoluções. Tem muito exemplo resolvido aqui, mas muito mesmo, tá? Quando eu li o obituário do professor McGuire, né? O professor McGuire, quem é da química, sabe? Tem de fisicoquímica, mecânica quântica, mecânica estatística, química geral, tá? E ele considerava essa aqui a principal obra dele, a principal contribuição didática dele. Ele era muito aficionado por matemática, né? Realmente é uma obra-prima. Esses comentários estão escritos aqui na capa do livro. E o livro que está fora de catálogo, né? Que por causa de estar fora de catálogo você consegue pegar na internet e baixar. O Carlos Louis Jagger, né? Que tem as soluções, né?
Esse que o Carlos Jäger fez, as pessoas falam de todas. Não é que eles deram todas as soluções. Eles fizeram várias soluções e compilaram os artigos na época de quem deu as soluções. Então muitas vezes só citam, né? Então é uma mistura de dedução com compilação de soluções, informando para esse problema de contorno você tem essa solução, para esse problema de contorno você tem essa. E alguns eles mostram demonstração, entendeu? Então às vezes nem toda dedução você quer, você acha melhor, ele arremete aos artigos originais dos autores que fizeram isso, tá? Ok? Um livro muito interessante, tá? E isso aqui tá fino, ele é grossa, porque eu só imprimi na época que eu ia ler, que é a parte que me interessava, tá? Tem várias condições de contorno aqui, que tem a ver com outros problemas de física que não é do meu interesse, que seria as leis de Fourier e lei de Fick, tá? Ok? Então vamos começar aqui a parte apresentando isso, né? Então nós vamos falar na aula 7 hoje, a série de Fourier e soluções das leis de difusão do calor, Fourier, e a difusão mássica, que é a lei de Fick. As equações são simétricas, né? Solução de um problema pode ser adaptada para o outro. Bom, um exemplo 1. Eu vou usar o método Fourier para resolver a equação do calor linear. Eu estou fazendo, na aula passada foi meio com a provocação, né? Eu mostrei a parte instrumental de Fourier, sem mostrar a solução nenhuma. Agora eu vou mostrar para dar para dar, como dizer, um aviso didático. Quem quiser aprofundar mais esses livros que eu falei aqui, tem outros, né? Falei os que eu mais uso, né? Com vários exemplos resolvidos, tá? Condições do problema. As condições de contorno do problema, que é o que chama condição de fronteira, condição de contorno, né? E tem condições iniciais. Elas são tão importantes quanto a própria equação que rege o fenômeno. Para quem não estudou ainda, tem a oportunidade de estudar as equações diferenciais parciais. As equações diferenciais parciais elas são construídas em termos de primeiros princípios, de relações de conservação de energia, que a gente chama de continuidade, por aí vai. Nasce de leis fundamentais, ok? Então, é assim que essas equações se obtêm a partir dessas análises lógicas. E uma vez obtido ela, você coloca as condições do experimento, que tem a ver com o seu experimento, e essas condições do experimento vão limitar um infinito de soluções a um caso muito particular, que você vai ter, aí eu tenho um teorema da unicidade, você vai saber que aquela solução realmente representa o seu sistema. Aí tem teorema da ortogonalidade, se o sistema forma um conjunto de bases, que é a solução seno, cosseno, a gente pode ler nos livros. Tem a questão da superposição, que eu já falei na aula passada, né? Que se você tem um sistema linear, tem várias soluções, todas as soluções são soluções, você trabalha com somatório, né? Ok? Então, o que essa equação está dizendo fisicamente? Ela está dizendo que a derivada de θ em relação ao tempo é igual a constante. A segunda derivada de θ em relação à posição, ou seja, ela está pedindo uma função, só abrindo uma observação. Como varia de livro para livro, θ, temperatura, função U de xt, é tudo a mesma coisa. Dependendo do livro, porque quando faz a transformada de Laplace, às vezes eles trocam para não confundir t com tempo, tá? E por aí vai, tá? Então é a mesma coisa, tá? Então, essa função, essa lei do calor está te pedindo o seguinte, na forma linear, tá? Ok? Tanto é que aqui tem x, tá? Os meus problemas são todos simplificados, tá? Já dá para aproximar na troquinha com bastante problema para caso linear. Se não for linear, tem que usar o Laplaciano, que é a derivada em relação à posição, né? X, Y, Z, ok? Presta atenção aqui, ela está te pedindo uma função, você vai ter que descobrir, cuja você vai fazer a primeira derivada dela, em relação ao tempo, e guarda essa derivada. Aí eu vou fazer a derivada dela, a primeira e a segunda, em relação à posição. Você vai multiplicar por k e vai igualar com a outra derivada que você teve. E tem que dar identidade. Porque se é verdade para a matemática, a esquerda tem que ser a direita. É isso que esse tipo de equação pede, certo? Então, isso vai ficar bem claro no outro exemplo ali, que eu fiz questão de explicitar um pouco por questão de didática, eu deixei para o outro, tá? Aqui eu estou mostrando o seguinte, qual que é a condição de contorno desse sistema com condição de fronteira? Para tempo maior ou igual a zero, eu tenho que a taxa da variação, é U de xt, certo? Então aqui está zero, na posição zero, na interface. Essa interface, por exemplo, aqui com o problema de calor, por exemplo, seria um contato do metal, por exemplo, com o meio ambiente, tá? Em um tempo qualquer, vai ser igual a derivada para posição π, tá? Às vezes esse problema é muito utilizado o π para representar, né? O comprimento linear. Por motivos óbvios, que fica mais fácil às vezes o raciocínio, tá? Por causa das soluções tem a ver com o número π também. Repetição de função seno e cosseno. Então, e essa derivada em relação a x vai ser igual a zero, ou seja, não vai ter taxa de variação
da temperatura na posição 0 e na posição π, tá? Para qualquer valor de tempo maior ou igual a 0. Então não vai ter. A taxa de variação vai ser 0, a derivada vai ser 0. E a condição 2, ela está falando o seguinte, ó, a função θ, para qualquer posição, para qualquer posição x, ou seja, a temperatura em qualquer comprimento do elemento do sólido, tá? No tempo 0, ela vai ser x, que multiplica π menos x, onde o x ela é menor que π e maior que 0. Essa é a condição de controle. Só para isso que a nossa dedução vai valer. Mudou isso aqui, a dedução é completamente outra. É por isso que tem um livro inteiro do Carl Jäger com solução dessa equação. Porque mudou isso aqui, muda tudo. Okay? Aí que eu falei na aula passada, tem condição de Dirichlet, condições de Neumann, condição de D'Alembert, e vai. Tá? E essas condições, cada uma tem suas regras, com as suas validades, teorema da unicidade, não pode tem a questão dos resíduos dos polos, tem que demonstrar que existe. Fica isso para matemática, vamos fazer o instrumental disso aqui, ok? Nós não vamos preocupar com demonstrar teorema nem nada disso. Método de separação das variáveis. Aqui nesse tipo de equação é muito útil esse método, tá? A gente vai assumir que a função temperatura, que depende da posição e tempo, vai ser dada por uma função particular só da posição, multiplicada por outra função particular só do tempo. Aí a gente resolve só para x e x, depois resolve só para t de t, e o que eu obtiver nas duas multiplica e tem a solução final. Ok? Então, fazendo isso, faça a derivada, né? Tem que fazer duas derivadas em relação a x, né? Ok? Porque aqui está pedindo duas derivadas, e faz a derivada em relação a t. Isso aqui está nos livros clássicos de equação simples. O que chama equações diferenciais simples? As equações diferenciais ordinárias, que não são parciais, tá? Tem equações diferenciais ordinárias, principalmente a coeficiente constante, tá? Ok? Tem caso homogêneo e não homogêneo, como a gente falou, e tem as parciais. Estou falando da parcial, tá? Ok? Aqui nós jogamos para duas ordinárias, é por isso que eu tirei o d-rond aqui, né? E coloquei o d que representa o diferencial simples, tá? Então tem aqui 1 sobre x, segundo a derivada de x em relação ao x minúsculo, vai ser igual a 1 sobre kt, a derivada. Quando eu tenho a identidade entre duas funções que dependem de coisas diferentes, é porque elas só podem ser igual a uma constante. Por questão de truque matemático, conveniência matemática, melhor palavra, né? Essa função, se você pode chamar aqui de lambda, depende do livro, tá? Chamamos de ômega aqui. Se você definir ela negativa, ela vai dar uma solução aceitável. Se definir ela ao quadrado, além de ser aceitável, a solução é muito mais simples. Ok? Então os matemáticos ficaram nisso. Tem um jeito de definir. Podia chamar de menos k, ou de kx, mas aí complica tudo. Então essa aqui é a definição mais simples. Essa constante que identifica com essas duas funções, com variáveis diferentes, chama constante de separação, porque ela vai separar como é que soluciona cada uma delas. Ou seja, as duas, essa daqui vai ser igual a isso e essa daqui também vai ser igual a isso, obviamente, né? Aí a gente tem então, fazendo essa identidade, essa relação aqui, ó, ok? Que é a segunda derivada do x maiúsculo em relação ao x minúsculo, mais o ômega ao quadrado vezes x é igual a 0. E nós temos que a equação para o tempo, que a temperatura em relação ao tempo, mais o ômega ao quadrado kt é igual a 0. Tá? Lembrando que isso aqui é a constante da condutividade térmica, né? Ok? Ou seja, o que entrou pelo método da separação de variáveis, né? A variável nova aqui vai ser essa daqui, tá? Ok? Bom, uma vez feito isso, lembra que eu falei que na aula passada, equações diferenciais parciais, a gente não fica resolvendo o caso trivial, que é o caso da equação simples diferencial, que não depende de duas variáveis. A gente simplesmente inspeciona nos livros de equações diferenciais. Esse tipo de equação aqui está nos livros. Aqui, ó. A em x vai ser a cosseno de ômega x, solução geral dela, tá? Ou seja, o coeficiente vai ser determinado aqui, cosseno de ômega x, ok? Entra nosso ômega aqui, né, que a gente definiu como uma operação de separação, ele não aparece ao quadrado aqui, e tenta descobrir o que é o b também. E, em termos de tempo, a evolução temporal dá uma exponencial, que é a mais simples de todas, né, ok? Onde entra nosso parâmetro ômega, que é o quadrado. Bom, multiplicando isso por isso, de acordo com o método de separação de variável, eu tenho a equação final. Então, a minha equação final, antes de aplicar as condições de contorno, ela é uma linha, B'. Por que A' e B'? Tá vendo que aqui tem o C? O A' e B', eles incorporam o C, tá? Ok?
A maioria dos autores usa essa simplificação, porque uma constante contra constante dá outra constante. Certo? Então a linha aqui não é derivada de nada não, tá? A linha aqui só está falando que esse A aqui não é o mesmo que esse, que ele incorporou outra variável, outra constante, desculpa, junto com ele, no B também, tá? Porque não faz sentido falar que o C só estaria incorporado no A ou só no B, tá nos dois. Vezes exponencial negativo, tá? Na maioria dos problemas físicos, um exponencial está sempre no numerador negativo, porque a função tem que decrescer, senão ela explode, que a gente fala. Ela vai para um valor indeterminado, certo? Vai tender infinito e nunca vai se amortecer. Na maioria dos sistemas físicos, você dá uma perturbação, o sistema relaxa, ou vai para o estado estacionário, ou ele decai. Na maioria dos casos, você tem um estado transiente, decai, e vai para o estado estacionário. Então, na maioria dos problemas físicos, essa constante que é negativa, certo? Então vamos agora analisar essa equação total aqui, que é o primeiro de separação de variáveis, né? Como é que ela vai se comportar? Como nós vamos restringir o nosso problema particular? Usando a condição de contorno, a condição de fronteira, né? Vamos pegar a condição 1 aqui. O que a condição 1 fala? Que a derivada em relação a x vai ter que ser igual a zero. Então o que a gente faz? Faz a derivada em relação a x dessa função, ok? E igual a zero. Bom, a derivada disso vai dar isso aqui. Quando que vai ser zero? Né? Só vai ser zero se definir o B igual a zero. Senão não vai anular. Não vai anular. E a gente quer que ela se anule, certo? Então, a primeira observação que a gente tira, certo? Então, só se B... Pode fazer a expressão aqui, ó. Simples. Só se B for zero é que ela vai atender a primeira condição de contorno. Ok? Nós temos também o seguinte, que a derivada, ok? De θ em relação a x no π vai ter que ser zero. Aí tá que vai surgir o número de repetição, que vai caracterizar uma superposição de soluções. Ó. Isso só vai ser verdade se e somente se o seno do argumento ômega π for igual a zero. O que isso vai acontecer? Quando o ômega for 0, 1, 2, que é os pontos onde o seno se anula. Lembrando que a função seno é uma função ímpar e a função par é uma função... Desculpe, a função cosseno é uma função par. Então, essa é a restrição. Se fosse um problema de mecânica quântica, isso aqui seria o número quântico. Como aqui não é problema de mecânica quântica, isso aqui é o nosso discretizador, que vai dar um somatório linear de soluções, né? Ok? Bom, conforme eu falei na aula passada, superposição de soluções, como cada solução é permitida para cada valor de ômega, 0, 1, 2, 3, a gente escreve na forma de somatório. Então, a gente vai dizer que θ em função de x e t vai ser dado um somatório de 0 até infinito, tá? Aí a gente coloca, como tem um contador aqui, nosso ômega é um contador, né? Aqui não vai falar que é número quântico, aqui é um contador, tá? Que não é um problema de mecânica quântica, né? Ele aparece aqui no coeficiente da série como sendo um subíndice, né? E aparece dentro do exponencial aqui, obviamente, né? E do lado de fora do exponencial. Ok? Então nós temos essa expressão aqui. Mas ainda falta um caso ainda. Ó, eu tenho que ver como é que ela se comporta no tempo zero. Ok? Que é esse caso aqui, ó. 2. Como é que se dá no tempo zero? Ok? No tempo zero eu tenho aqui x, que vai ter que x multiplica π menos px. Então, se fizer essa substituição, aí a gente tem isso aqui, ó. Aqui, presta atenção, hein? Quem está no tempo zero, tá? É mais fácil explicar isso de outra forma. O aluno tem que ser. Eu tenho que jogar zero na equação e ver o que acontece. Presta atenção. Onde está o zero aqui no tempo? O zero aqui está no termo o quê? No termo exponencial, ok? E elevado a 1 sobre 0 aqui vai dar 1 sobre e elevado a 0 que é 0, vai dar 1 nesse termo aqui. Aí só sobra esse termo aqui, desaparece, porque o tempo é igual a 0, tá? Aí esse esp aqui vai ser igual a 1. Aí só sobra os termos que não são transitórios. Aí nós temos essa solução aqui, ó, de um estado estacionário, ok? Aí vai ser um somatório de coeficientes, né? A ômega, cosseno de ômega x. Feito isso, a gente vai escolher os ômegas, esses coeficientes aqui, de forma que satisfaça, né? Como você faz isso? Aí que é importante daquele formalismo que eu falei na aula passada, de estudar, saber o que são as séries de cosseno, séries de seno de Fourier.
Vamos escolher, como tem cosseno aqui, a série, os coeficientes de acordo com a série de Fourier dos cossenos para ômega x. Então a gente vai ter o seguinte, para esse problema de interesse aqui, ó, que a ômega pesquisando nos livros, vai ser 2 sobre π, integral de 0 a π, aí a gente substitui. É o que eu falei na aula passada, que estava abstrata a aula, porque eu mostrei algumas coisas de Fourier e tudo estava escrito assim, ó. Aparecendo as integrais de Fourier, um f de x, vezes um punhado de coisa aqui. Eu falei, gente, está abstrato que esse f de x aqui, ó, eu não estou especificando hoje. Ela é minha função que eu vou discutir em cada problema. Aqui eu especifico, meu f de x é x multiplica π menos x. Então, eu tenho como trabalhar com isso. Então, eu coloco aqui, ó, onde eu chamava simplesmente de f de x na aula passada, agora eu coloco aqui, ó. Com isso, sim, aí se trabalha, você consegue seu caso particular. Aí consegue se demonstrar, né? Aqui a integral de cosseno, é simples de fazer, né? Vai dar a integral com contador ômega, vai dar menos 2 sobre ômega ao quadrado, 1 mais cosseno de ômega π. Ok? Por exemplo, jogando os valores, a gente vê que o A0 vai ser dado para essa integral simples de calcular aqui, ó, vai dar π ao quadrado sobre 6. O contador, se você for 2 ômega, vai dar 1, menos 1 sobre ômega ao quadrado, e finalmente se colocar 2 ômega menos 1, vai dar 0. Ok? Então é assim que se trabalha. Agora acho que agora ficou didático, né? Explicitando aqui nas coeficientes de Fourier da aula passada que eu falei do formalismo breve da teoria, a gente tem que especificar uma função. Aqui nós especificamos o nosso problema simples, ó, ok? Onde nós temos então esse caso aqui, que é a nossa função desejada, ok? Que vale para esse intervalo aqui, ok? Aí a gente tem a equação final. Agora eu sei como é que a minha temperatura varia com a posição e varia com o tempo. Tem a evolução espacial em uma dimensão, que o problema é linear, não é 2 nem 3, é uma, né? E com o tempo, presta atenção, é π ao quadrado sobre 6, uma constante, menos, presta atenção, uma constante menos alguma coisa, ok? Onde o contador está no denominador, tá? Exponencial de um termo que representa o transiente e o transitório. Então, primeiro, vamos imaginar essa equação aqui. Primeira coisa, vamos, critério de convergência da série. A temperatura vai diminuir, porque a temperatura ela vai do mais para o menos, né? A equação tem a ver com termodinâmica, a termodinâmica. A temperatura, ela sempre vai do mais para o menos, até atingir o equilíbrio térmico, ok? Como todo gradiente, é igual ao potencial elétrico, potencial, por aí vai, né? Então, presta atenção. Então, a temperatura inicial, aqui vai ter uma temperatura que vai decair. Esse 1 sobre ômega aqui, ele costuma ser garantir se a célula vai convergir rápido ou não. Tá? Se fosse só 1 sobre ômega, ela convergeria mais lento. 1 sobre ômega ao quadrado já converge mais rápido. Se fosse ao cubo, convergeria mais rápido ainda. Ou seja, tende ao valor desejado mais rápido ainda. E esse termo aqui vai decair com ômega ao quadrado. Então, esse termo aqui vai decair rápido também, porque negativo aqui, né, decaimento exponencial, né, com o tempo, calma constante. Então, quanto maior for a condutividade térmica do material e maior for o contador, ou seja, o termo da série que você está considerando, mais ele vai cair. Menos vai ser o peso estatístico daquele termo da série para o valor de temperatura. Se você está lá com ômega igual a 10, o peso dele aqui talvez vai ser menos de 1% do valor do ômega igual a 2, ômega igual a 1. Certo? Assim que analisa a série, ok? Então essa é a expressão final para o nosso problema. Vamos no caso 2 aqui. Já vou começar a fazer analogia, tentando trazer para a lei de Fick, que é da difusão. Vamos imaginar esse problema aqui, ó. Tem um fio, tá? Semi-infinito, um fio infinito. Os dois lados, assim, por isso que eu pus aqui, tá? Infinito para direita, infinito para esquerda. Como ele é infinito, eu não conheço as extremidades. Então, vamos pegar um elemento qualquer dele. Vamos pegar esse elemento aqui, ó. Tá? Tem um disco aqui, né? Ok? Eu tenho um plano cilíndrico aqui, né? Circular cilíndrico. De espessura fina aqui, um dx aqui, né? Ok? Tem um dx aqui. Certo? Então, a área desse cilindro aí, né, seria a área dessa secção transversal, seria o quê? Π r ao quadrado, né? Ok? Então, o volume desse elemento de volume, né? Vai ser o quê? Meu dV vai ser o quê? O π r ao quadrado vezes o dx. Certo? Então, isso aqui é o dV, ou seja, o elemento de volume infinitesimal da minha pastilha aqui. Ok? Fora dessa pastilha, a temperatura vai ser zero. Não significa zero absoluto, não. Tá? Pode ser nesse caso, é arbitrário. Pode ser, por exemplo, temperatura ambiente. A maioria dos problemas de transporte de calor é temperatura ambiente, temperatura externa. Tá?
E o elemento de volume, não, esse elemento aqui está muito aquecido. É como se você tivesse colado várias moedas cujo contato entre elas fosse perfeito, fosse bem plana, e você colocasse no meio delas uma moeda quente e encostasse de uma vez, no solzinho. Aí você vê como é que esse calor vai distribuir, ok? Então, nós temos esse plano cilíndrico, né, que está na temperatura diferente de zero, fora dele a temperatura é zero, e nesse plano cilíndrico eu tenho um calor elementar. Calor do elemento de volume. Um calor ali dentro, né? Tem uma temperatura, tem uma energia térmica ali que está associada a um calor. Certa energia térmica, né? Que a gente sabe que calor é um transitório, né? Calor. Ok? Então, calor não é função, a gente vê em termodinâmica, que não é diferencial exato, né? Depende de percurso. Mas não vou entrar em detalhe aqui não, tá? Mas você tem que entender que tem uma energia térmica acumulada aqui, que ela vai dissipar do mais por menos, do mais quente, que é esse elemento de volume, para os outros elementos, até estacionar, ok? Então presta atenção, esse aqui é um problema de calor. Se fosse de difusão, poderia ser um tubo de vidro, cheio de água, por exemplo, e aqui são uma pastilha de sal, de açúcar, onde você removeria uma barreira e você ia ver ela dissolvendo, tá? Seria lidifique, seria um caso parecido, algo assim, ok? Simples assim. Então, aqui, só para mostrar que tem várias formas, autores escrevem de várias formas. Os autores escrevem assim, ó, que o parâmetro que naquela equação ali nós chamamos de capa, né? Aqui nós vamos chamar de K', tem outro que chama K ao quadrado, que é a mesma coisa que o K, que é a condutividade térmica, sobre a capacidade calorífica dividido pela densidade do sólido. Não importa, é uma constante nós estamos assumindo que essa condutividade não depende da posição. Então, para nós é uma constante, tá? Vocês podem escrever dessa forma aqui, tá? Ou fatorar e escrever que só dθ sobre dt é o K' derivada segunda de θ em relação a x, em uma dimensão de novo. Qual que é a condição do problema de contorno aqui? Então, vamos assumir um caso bem simples, tá? Onde eu vou mostrar o seguinte. Eu quero mostrar que um certo tipo de função satisfaz esse problema, tá? Ok? Que é o caso a gente vai ver depois, eu quero que vocês olhem no livro, que é da função de distribuição dos erros, tá? Ok? Que aqui, ó, vai dissipar no início, nós teríamos como se fosse aqui, nesse ponto zero aqui, tá? Tendendo a infinito, a concentração, a temperatura nesse caso. E com o decorrer do tempo ele vai fazendo isso, ó. Até que tenha uniformidade em todo o sistema, tá? Então a evolução temporal ocorre daqui para cá, ó. O T, ok? Então a distribuição vai seguir uma distribuição normal de Gauss. Okay? Por isso que a gente vai ter a função erro e erro complementar associada a esse tipo de solução. Como é que a gente vai demonstrar isso? Primeira coisa, tem que ver se satisfaz essa relação de derivada. Eu expliquei, essa função pede uma primeira derivada em relação a t, que é igual a uma constante vezes a segunda derivada em relação à posição. Então a primeira dessa função que eu estou falando aqui, eu quero que vocês pesquisem o livro, eu até dei lá na aula passada, é provocação ter colocado ela aqui hoje, tá? Porque na aula passada eu falei da função e, eu falei, não vamos precisar dessa função. Vamos estudar aquela aula que eu falei de preparação matemática básica. Então a primeira derivada dela vai dar menos 1 sobre 2t mais x ao quadrado, 4k t ao quadrado. Tá? Bom, a segunda derivada, a primeira derivada, isso aqui em relação ao tempo. A primeira derivada em relação à posição, menos xθ, 2k ao quadrado t. E a segunda derivada, menos 1 sobre 2k ao quadrado t mais x ao quadrado t. Bom, tudo vezes θ, tá? Θ, ok? O que acontece? Tem que substituir aqui, cortar tudo e ver a identidade. Faz dever de casa. É a primeira coisa que tem que fazer em equações diferenciais parciais para ver se a solução é aceitável. Ok? Aí a gente vê aqui uma função z qualquer, que é no caso essa da que eu estou falando da rota z ao quadrado, lembra que a função gaussiana, tá? Ela é assim, ó. Nós temos um fator pré-exponencial, tá? O exponencial de menos o argumento aqui, tá? Pode chamar de x de z ao quadrado. Então essa aqui é a função sino, como está ao quadrado, né? E aqui tem o negativo, ela passa por um máximo, né? Lembrando das aulas que eu falei passada, né? Ok? Onde esse ponto aqui, ó, tá? Ok? É o A, certo? Se ela vai decair rápido, se isso aqui é um lento, vai depender qual que é o valor desse z aqui, do denominador dele, que tem a ver com desvio padrão,
Tá? Revisem as aulas passadas, tá? Então a gente tem essa observação aqui, ó. Em seta em x igual a 0, nós vai ter que θ vai ser igual a 0 para t igual a 0. Bom, qual que é o calor que flui na interface? O calor que flui na interface, ele tem a ver, a gente vai ver com os problemas no livro de Carl Jäger, eu vou chamar a atenção. O livro de Carl Jäger, o que ele chama de radiação, não tem nada a ver com radiação térmica, que é a lei de Stefan Boltzmann, lei da quarta potência, nada disso, tá? Radiação térmica é problemas do transporte por Newton, convecção. É quando o fluxo sai do sistema para a vizinhança, da vizinhança para o sistema por fluxo de calor, tá? Não tem a ver com o transporte Fourier. Fourier é transporte de calor por condução. Newton é transporte de calor por convecção, ok? A lei de Newton da convecção, tá? A lei de Newton da convecção, ela faz o papel, como ela está relacionada com um gradiente simples, ela faz o papel da primeira lei de Fick, no caso do transporte de massa, por análise de similaridade. E a segunda lei de Fick faz a análise por similaridade, o papel da lei de Fourier, da difusão do calor por condução, tá? Ok? Então, isso aqui é simples de detectar, que a área, a densidade, a capacidade calorífica, a temperatura dx, tá? Nós temos essa equação para ser resolvida, tá? Definindo assim, desculpa, essa daqui sendo conhecida, né? E definindo esse parâmetro aqui, ó, sabendo isso, a gente vai ter o seguinte, ó, como nós temos uma função que ela é zero em t zero em t infinito, a gente vai ver que ela vai passar por um máximo nesse caso. Então essa temperatura aqui ela vai passar por um máximo, ela para essa função, para o valor de t definido como x ao quadrado sobre 2k ao quadrado. Aqui, no livro do Partington, tá? Que é um compêndio monstruoso de fisicoquímica, que eu tenho ele, no Partington, volume 3, que trata de sólidos, tá? É o volume 1, teoria geral e gases, volume 2 é líquidos, volume 3 é sólido, volume 4 e 5 trata de estados da matéria, estados elétricos, propriedades da matéria, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, é um compêndio. Obra fora de catálogo, quem achar algo de não ser, não compra, que é um dos maiores livros que eu já li até hoje, tá? Ele fala muito bem, ele dá alguns exemplos muito interessantes aqui, ó. Ele dá até exemplo do Lord Kelvin, né? O Lord Kelvin usou essa equação para geometria esférica, só para contextualização, Lord Kelvin usou a equação de Fourier em simetria esférica, não é o que nós estamos falando aqui, não é linear, é esférica, e tentou calcular a idade da Terra por taxa de resfriamento, considerando a capacidade calorífica média da Terra, do planeta, e chegou na conclusão que a Terra tinha alguns milhões de anos. E o Lord Kelvin, monstro, né, da teoria, da física teórica que já existiu, ele morreu achando que a maior contribuição dele, para quem já viu a história da ciência, era que ele tinha calculado a idade certa da Terra, com um errinho, né, pequeno, usando a equação de Fourier, estava totalmente errado. Não era milhões de anos, a Terra tem mais de bilhões de anos, né? Então, essa história está contada aqui no volume 3 do Partington, tá? É onde ele discute a equação do calor. Então, esse elemento de volume aqui, se a esquerda a posição é A, a direita é A mais dA, usando essas relações simples, pode definir essa função aqui, ó. Aí vocês vão ver em casa o seguinte, ó, que nós temos então sempre essa expressão aqui, ó, nesse tipo de integração, ok? Onde aqui nós estamos indo, ó, presta atenção, do jeito que eu estou definindo aqui, eu estou indo de menos lambda a lambda aqui, ó, ok? Bota no livro do Partington, tá, ok? Porque eu fiz essa substituição aqui, essa aqui é provocativa para vocês brincarem em casa, tá? Só chega e fiz essa substituição aqui, ó, em termos de outra variável, para resolver o problema. O que eu quero dizer? Na maioria dos casos do fenômeno de transporte de calor, dependendo da condição de fronteira, tá? Para sistemas semi-infinitos, nós vamos cair na função gaussiana, que tem a ver com a função E, que tem a ver com a função E complementar. Então, nós não vamos ter uma solução aberta, nós vamos ter uma solução em termos de integrais, que são tabelados os resultados. Então, seu resultado vai ser uma integral, cuja solução dela é, se o argumento for tanto, a solução é tanto. Que é a integral de erro tabelado, função erro e complementar. Eu vou dar uma série numérica aqui no final para quem quiser brincar com isso, tá? Então não estranha, a solução do seu problema termina no integral. Se for um número, ou um x ou um for substituir e dar meu valor, não. Você não vai ter isso, ok? Não vai ter isso. Ou você vai ter a função erro complementar e gaussiana no final, ou você vai ter uma série, um punhado de termos, você vai truncar no terceiro, quarto termo de acordo com o seu problema. Então é assim que trabalha com esse caso, tá? Devido à superposição das soluções, tá? E tem um que chama, que eu não vou falar, que quem quiser ficar mais instigado,
é o problema geral de Sturm-Liouville, que é um conjunto geral que reúne as propriedades de ortogonalidade de funções, a família de funções ortogonais, em que se você simplifica, por exemplo, você tem a equação da mecânica quântica, tem vários casos embutidos nisso, tá? São os chamados problemas de Sturm-Liouville. Então, o cara que já estudou um cálculo e quer pular direto para ficar direito, vai lá para o problema de Sturm-Liouville, os casos particulares que chega aqui, ok? Tem alguns livros de transporte que você vai direto para o problema de Sturm-Liouville e já vê como é que ele aplica no transporte de calor. Okay? Como aqui é um curso mais básico, né? Eu não vou fazer isso. Então aqui eu estou remetendo o aluno forçando agora para estudar propriedades da curva normal. O que é isso? Como na sua estatística, que você vai estudar o que é a função erro, complementar, como é que ela se associa nessa solução. Okay? Bom, e agora? Professor, é só por aqui que dá para fazer? Não, você vai usar um método de separação de variável, série de Fourier, propriedade de ortogonalidade, você chega em coisas parecidas com essa daqui, tá? Mas está um jeito muito mais fácil. Ó, você está lá pela parte 300 e pouco do Carlos Dodiega, ele vai falar, ó, eu fiz aqui pelo método opcional, mas tem um método matemática operacional que começou com o Oliver Heaviside, que é muito mais fácil fazer isso. Vamos fazer então. É o método transformado de Laplace. Por que ele é operacional? Porque tem certas regras que você vai resolver e vai buscar soluções em tabelas. Ok? Você não vai ser o artista que vai fazer aquela solução milimetrada para fazer inversão, como a gente vai ver aqui. Você vai equacionar o seu problema, faz a transformada, resolve lá em termos das transformadas. A hora que você termina tudo, eu quero destransformar, que não chama destransformar, chama inversão. Vai fazer inversão e recuperar sua variável de interesse. Vou explicar como é que é isso aqui agora. Então nós vamos falar agora do ponto do método Laplace. Mas antes de falar do Laplace, é o seguinte, ó. O método geral chama integrais da transformação, que tem a ver com o tal do kernel. Esse kernel é o seguinte, é uma integral geral, onde esse kernel é uma variável. A verdade é essa. E tem um kernel particular, então as integrais de transformações, a Laplace é um caso particular, Fourier é outro caso particular, ok? Em que a transformada de Laplace de uma função f de t qualquer, que também pode ser chamada de f chapeuzinho, né, do S, é definida como sendo a integral de 0 a infinito do exponencial de menos st dt. Como a gente vai integrar em termos de t, o t vai ser a variável morta. No final vai sobrar só coisas em função de s. Por isso que aqui está f de s. S chama a variável de Laplace. Como aqui tempo é segundo, o s vai ter que ser segundo a menos 1, é o plano das frequências, por exemplo. Tá? Então a unidade de s é Hertz. Tá? Ok? Aí vem toda a função tem transformada de Laplace, nem todas. Por exemplo, essa daqui não tem, ó. O e, essa y igual a e elevado a x quadrado, por exemplo, não tem transformada de Laplace. Porque isso aqui vai tender não vai tender a zero rápido, de acordo com o amortecimento da função aqui. Porque vai estar fora do exponencial aqui, tá? Ok? Então vai dar problema aqui, tá? O que está faltando aqui, tá? Presta atenção. Deve ter sido, eu fiz algum erro de cópia, tá? Tá faltando aqui, ó. Integral aqui, ó. Não faz sentido, né? De 0 a infinito, tá? Do f de t, tá? Ok? S de s tá faltando aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui a nossa função, resolver ela junto com isso aqui, vai desaparecer o t, vai ficar só a variável morta, vou dar um exemplo agora. Desculpa, a variável morta desaparece, fica só o s. A gente trabalha só em termos de S, que é a frequência do Laplace. No final do problema, retransforma o problema, chama inversão, e obtém o domínio do tempo de novo, ok? Então isso aqui é uma das poucas que a gente transforma de Laplace, tá? Como que é a utilidade da transformada de Laplace? Ela reduz a equação diferencial parcial, que são as equações de derivada segunda em relação à posição, por exemplo. E suas condições de fronteira é um problema mais simples. O que é isso? Então vamos transformar tudo em equação diferencial total. Não vai ter mais derivada parcial. Aí, você cai nas soluções simples dos livros de equações diferenciais. Então, vamos trabalhar com a equação diferencial ordinária. Equação diferencial, para quem não lembra, tem a equação diferencial ordinária e a equação diferencial parcial. Ok? Não lá trazer o problema de equação de parcial para a equação ordinária. Aí é muito mais fácil trabalhar. Ok? Quem quiser ficar craque em matemática de operação, um dos livros bons é o livro do Churchill. Tá? Ok? Bom. Vamos estudar algumas propriedades fundamentais da transformada de Laplace, já com o método operacional, e a gente tem que saber as propriedades, algumas delas fundamentais, que a gente mais usa, né? Primeiro, a translação. O que é isso? O L de S de AT de F de T é transformada de F de S menos A, se S é maior que A.
Beleza, ajuda demais. Vou dar uma regrinha aqui, um exemplo aqui. Se a transformada de AT tem N, isso vai dar N fatorial sobre S menos A elevado a N mais 1. Então toda vez que você vê um N fatorial transformado de Laplace, pode prestar atenção que tem a ver com isso aqui. Ó. Um termo desse jeito aqui, ó. Ok? Esse chama a propriedade de translação. Vamos dar exemplo da propriedade de translação e a função integral de Heaviside, que é utilizada, por exemplo, na cronopotenciometria, na cronoperometria, que são as técnicas eletroquímicas, né? Se eu tenho a função g de t, que ela é igual a zero, para t maior que zero e menor que a, e f de t menos a para a menor de t, eu posso definir a função de Heaviside assim, ó. Ela vai ser 0 para x menor que 0 e 1 para x maior que 0. Ou seja, tem isso aqui, ó. Tá? O h aqui, tá? X. Aqui o tempo 0, tá? Ok? A função descontínua, tá? Ok? Quando ela é 1 aqui, chama degrau unitário. Às vezes não é unitário. No caso da eletroquímica, a gente não usa unitário. O degrau de Heaviside diz que não é unitário, ok? Então ela salta repentinamente, abruptamente para 1, ok? Certo? X menor que 0, ela é 0. X maior que 0, ela é 1, certo? É descontínua. Ô professor, mas a gente sabe que o limite esquerdo e o limite direito não existe. A gente vai ver que essa função tem a ver com a função delta de Dirac, que é explicado justamente que elas estão em relação com a outra. Não vou entrar em detalhe, tá? Mas aprende. Na física matemática, a gente trabalha assim com funções descontínuas, cujo limite é esquerdo e o limite é direito. Tá? Então os teoremas justificam isso, tá? Um deles é da função impulso e vai. Não vou entrar em detalhe, tá? Ok? Bom, então sendo g de t, ht vezes ta e f de t menos a, a gente tem que transformar de Laplace dessa função aqui, ó, dessa h menos ta, para fazer a translação, né? Seria um direcionamento em cima do eixo x, né? Um afastamento do eixo x. Dessa função degrau, nós temos que e de menos a s vai ser o quê? Vezes a transformada de s, ok? Eu vou ver isso na prática, por como é que se usa isso. Outra, a mais importante de todas para nós aqui, vamos trabalhar com equações diferenciais parciais. A transformada Laplace, aqui é a fininha derivada, tá? Da derivada primeira do tempo é igual o s vezes a transformada Laplace de s, né? Chapeuzinho, menos o f, a função no ponto zero da função que você está estudando. A gente vai ver isso concreto aqui depois, como é que aplica isso. Então, presta atenção, a transformada derivada é isso aqui, certo? Dá um exemplo aqui. Se eu tenho uma função periódica, por exemplo, f de t mais tal, onde está o período, que é igual a f de t, onde está o período é 1 sobre frequência, né? Lembrando da física, né? Ok? E tem, por exemplo, a transformada Laplace de e, de st, de f de t, dessa função aqui, vai ser essa expressão, onde aqui o integrando inferior n vezes o período, n mais 1 período, ok? S de t, f de t. E a gente tem que o nosso t é o n vezes o período mais o x, ok? Então essa transformada, pegando aqui, vai dar essa função aqui, ó. Então a transformada de uma função periódica, ela costuma aparecer dessa forma aqui. Nós vamos mostrar um exemplo bem chique aqui desse caso aqui. Quer ver? Presta atenção. O exemplo 3, nós vamos fazer então, tem várias funções periódicas, quase que são de interesse da eletroquímica. Função degrau, que tem a ver com as técnicas cronoperometria e cronopotensiometria. Função triangular, que tem a ver com odometria cíclica. E a função senoidal, que tem a ver com espectroscopia de impedância. Então, sempre vou focar nesses exemplos, sempre que possível, tá? Então, um caso clássico da técnica eletroquímica, que eu não falei aqui, a função de onda quadrada. Existe odometria de onda quadrada. Ok? Então, a onda quadrada é uma função de interesse na eletroquímica. O que é a onda quadrada? A onda quadrada é isso aqui. Ela tem um período tal, e ela tal. Como é que você dá essa oscilação quadrada aqui? Pode ser uma corrente em função do tempo, tá? Pode ser um potencial em função do tempo. É o f de t mais 2 tal, por exemplo. Tá o período aqui, duas vezes o período, pode ser 3 vezes o período, tá? Igual a f de t. Vai ser igual a 1. Se t for menor que 0, maior que 0, maior que tal, que é o período. E vai ser menos 1, que t vai ser maior que tal, maior que 2 tal. Então, ou seja, ela vai oscilar entre o valor aqui de 1 e menos 1. Como que ela vai oscilar?
Essa forma aqui, se isso aqui vai ser mais largo ou vai ser mais estreito, vai depender de como você define isso aqui, ó. Ok? Essa largura de banda, vamos assim dizer. Ok? Então, como é que se faz? Usando esse teorema aqui, ó. Substitui essa função no teorema. Teorema não, desculpa, tá? Na propriedade, né? Na matemática operacional. Substitui, vai dar nessa integral aqui, tá? Nós vamos ter, então, aqui essa expressão. O que está diferente em relação a essa? Aqui está para um S tal. O nosso aqui é 2, nosso problema particular aqui é 2S tal. Aí vai dar essa expressão aqui, ó. Em cima vai dar duas integrais, tá? Ok? Aqui também era tal, né? Nosso caso aqui é o quê? 2 tal, né? Então vai ter uma integral aqui. Aí aqueles truques, né? Como é que a gente faz? De 0 a tal menos uma coisa de tal a menos 2 tal vai dar o que é tabelado, que é de 0 a tal, certo? E você volta para o seu problema de interesse. Então esse é um truque para você trabalhar, de pegar o que já tem tabelado e usar no seu período que você está trabalhando. Então a gente vai de 0 a tal menos 2 tal sobre tal, a gente chega nesse caso aqui, que é de 0 a tal, que é o que tem, certo? E dividido, o numerador não muda, só isso aqui que muda, né? Vamos multiplicar por 2, S tal. Duas integrais fáceis de ser resolvidas, integral exponencial é simples de resolvido, né? Dá isso aqui, 1 menos S de S tal, e aqui aparece 2S tal. Dá isso aqui quadrático, certo? E aparece o S aqui, tá certo? Bom, aí você vai ver funções matemáticas. No livro da Abramovitz, por exemplo, o que é essa função aqui? Você pode parar por aqui, mas se você quiser simplificar mais ainda, quer dar L em termos da função conhecida, que é igual a gente fez no problema anterior, a gente tem uma solução, opa, mas vamos dar ali, tem uma solução parecida, função erro, função gaussiana, erro complementar, aqui. Vamos dar em termos do tangente hiperbólico. Lembra que eu falei no começo das aulas que seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico ocorre muito na eletroquímica? Aqui, ó, tangente hiperbólica de t de tal vezes S, seja do período vezes o S, que é a mesma Laplace, sobre 2 dividido por S. Então você tem a sua transformada aqui, ó. Ah, eu quero voltar para o limite do tempo. Você pega uma tabelada, você vai ver, vai dar pulso. Vai ser uma função que vai estar, ó, para S igual PA de pulso. Por quê? A função periódica. Certo? É mais fácil trabalhar representando em termos de S mesmo, nesse caso aqui, tá? Ok? E finalmente, fazendo esse preâmbulo aqui para instigar o aluno a dar estudado naqueles livros que eu falei e outros que ele gostar, vou fazer a transformada de Laplace da lei de difusão do calor, que é Fourier, tá? Com um sólido semi-infinito, ou seja, ele vai de uma extremidade qualquer, né? Extremidade que ele considera que extremidade qualquer não, né? Da única extremidade que ele tem, até o infinito, tá? Ok? A gente chama aqui de ponto zero, tá? Ok? Bom, então o fluxo, a gente, na maioria dos casos, ele está isolado termicamente aqui, ó, ao redor, e só troca calor nessa fronteira aqui, ok? Então nós temos aqui a equação de Fourier, onde o autor, eu peguei esse exemplo aqui, foi no livro do Macquarie, ele dá 1 sobre alfa ao quadrado, aquele parâmetro que outros autores chamam de K ao quadrado, outros chamam de caminho, chamam de 1 sobre alfa ao quadrado. Bom, quais são as condições de controle desse problema, condições de fronteira? A função em posição qualquer no tempo zero vai ser igual a zero. Tá? A função na posição zero no tempo qualquer vai ser uma constante. Ok? Então tá. Imagina então nesse problema como é que isso se encaixaria, hein? Aqui na fronteira, x igual a zero. Né? Ok? Então para x igual a zero eu vou ter uma temperatura zero. Tá? Para x diferente de zero, eu vou ter que vai ser igual a zero. Então só na fronteira aqui que tem a perturbação de temperatura. Okay? O resto, a equalização no sistema vai ocorrer a partir desse primeiro contato quando começar a fluir o calor, certo? Bom, então vamos lembrar, a transformada de Laplace dessa função U, nós vamos chamar ela genericamente aqui de U chapeuzinho, tá? Ok? Só que some do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência do Laplace, que é a variável S, certo? Bom, qual que é a integral, ou seja, a transformada de Laplace desse lado esquerdo aqui, ó, da lei de Fick? É isso aqui, né? Ok? Então, meu f de x, né, na transformada de Laplace aqui, ó, meu f de t, desculpa aqui. O que eu coloco aqui para fazer a transformada é essa própria derivada parcial de 1 em relação a x. Presta atenção no detalhe. Eu coloquei aqui uma derivada
parcial segundo em relação a U, isso é em relação à posição, integrando em relação à posição, né? Presta atenção. Só que o que acontece? Qual que é a coisa interessante que aparece aqui? Eu não tenho... aqui está errado, tá? Que é DT, tá? Ok? Então, presta atenção. Eu não tenho nada em relação a x aqui, a integração em relação a t. Então isso aqui, essa derivada parcial, ela é fatora. Ela é constante para mim. Então cai fora, derivada segunda em relação a x, fora da integral. Vai ficar só o ES de t da função. E isso nós vamos chamar de derivada segunda do chapeuzinho de S. Então, esse lado esquerdo de fica aqui é simples para Laplace. Porque o que acontece na transformada? Ele não tem tempo, ele é transformado Laplace em relação ao tempo. Ele tem a capacidade de continuar constante, então você fatora. Ok? Pra você ver como tem que tomar cuidado nos livros, esse exemplo no livro tem que estar errado, tem sinal errado, está faltando variável. Eu consertei aqui uma coisa e agora eu observei que estava faltando também esse DT aqui, ó. Agora que eu peguei o exemplo no livro. Então cuidado, tá? Porque a maioria desses livros de física e matemática eu aprendi que eles não são revisados. É cheio de erro bobinho. Erro bobinho, não é erro de conceito, mas é erro se falta de sinal, os poinhos, então ficar esperto, tá? Bom, e a derivada desse lado direito aqui, da lei de Fick, ou da lei de Fourier, né? Depende se o U é calor ou se o U é concentração. Aí já tem que aplicar o Laplace aplica por completo, porque aqui depende do tempo, né? Aí tem dedução passo a passo nos livros seguintes: a derivada da função U em relação ao tempo, a transformada dessa derivada é S vezes a função chapeuzinho fx menos U no ponto zero. Essa é a que está nas tabelas, tá? Como aqui nesse problema já está especificando que o no tempo 0 é 0, aí aqui nesse caso particular desse problema aqui, a gente já sabe que isso aqui vai dar 0, então a gente já coloca só que vai ser S de U chapeuzinho SX, tá? Nesse problema, mas em outros problemas que não tem essa condição de contorno aqui, tem que considerar essa função aqui, tá? Ok? Que a gente vai ver na lei de Fick. Então vamos usar essa mesma transformada aqui para obter a equação da cronometrometria, ok? Que chama equação de Cottrell. Então a gente vai ter finalmente o seguinte, ó, que a transformada Laplace de U no zero de t, tá? Ok? Que esse caso aqui, lembrem, transformada de Laplace tem que transformar a equação, que no caso aqui é a lei de Fick, e as condições de contorno. Tem que transformar também, ok? Então, qual que é a transformada dessa condição aqui, ó? É a transformada de U 0t, ok? A outra já entrou embutida aqui, né? Vai ser o U chapeuzinho 0S, vai ser o próprio 1 sobre S. Então, a transformada da condição de contorno, dessa daqui, ó. Okay? Certo? Então, nós transformamos uma equação, temos da segunda derivada e da primeira, e da condição de contorno. Então, está tudo transformado. Aí nós temos então essa equação sendo resolvida aqui, ó. Derivada, não derivada parcial, diferencial total, derivada total do xs em relação a x, ou seja, nessa derivada aqui, o s, aqui que está o grande truque de Laplace. Aqui, por exemplo, o s é uma constante. A derivada em relação a x e o s fica fixo. Ok? Isso aqui está uma constante no problema, tá? Nas derivadas, eu quero dizer, né? O que é a derivada em relação a x, né? O de x, s, então sumiu com o tempo. A variável tempo desaparece e aparece a variável essa que é a frequência do Laplace. Então, aí fica fácil resolver o problema. Bom, isso aqui a gente vai ver que nesse problema aqui é de calor, então vamos fazer depois a equação da cronometrometria, isso que vai ser um problema de difusão. Então já adianta, essa aqui é a mesma equação, vamos resolver para a cronometrometria. Que é a segunda derivada da função em relação à posição, menos uma constante, vezes a própria função igual a zero. Certo? Então, essa equação aqui, se você colocar de forma simples, tá? Seria, por exemplo, ter u de x, um A qualquer, u de x igual a zero, acha que qualquer livro didático equações diferenciais ordinárias, tá? A solução dela é assim, ó. É uma constante de integração, que nesse caso aqui não é tempo, essa função de s, né? Exponencial de x raiz de s sobre alfa, mais C2, a outra constante de integração, exponencial de menos, tá? X raiz de S sobre alfa, certo? Como é que nós vamos restringir essa solução para o nosso problema particular aqui? Assim, ó. Nosso problema exige que U tenda a zero para X também infinito. Ok? Então, nós temos que isso só vai acontecer se e somente se a gente chamar a constante 1 de zero, porque isso aqui não vai dar essa solução que a gente quer. Então tem que pegar o que está multiplicando ela e anular.
porque se a gente chama de zero, qualquer coisa de zero vai dar zero. A gente anula essa parte aqui, ó. Então essa parte aqui tem que cair fora, ó. Ela não atende o requisito físico do nosso problema. Sobra essa parte aqui agora para a gente ajustar. Bom, e essa outra parte? Bom, o U na posição 0, ele vai ser igual a C2S, U0 sobre S, se x igual a 0. Então a posição x igual a 0. Então tem o seguinte, ó, que aí eu reconheço o que é o meu C2. O que é o meu C2? Com base nesse requerimento aqui da condição de fronteira, tá? Que a gente colocou aqui, né? Ok? Então eu tenho aqui o meu chapeuzinho, que depende de SX, vai ser U0 sobre S exponencial de menos x raiz de S sobre A. Essa aqui é a solução na frequência de Laplace, no plano de Laplace, que fala, tá? Ok? Que é o plano S, tá? Mas eu não quero trocar com o tempo. Aí você vai procurar nas tabelas, tem extensas tabelas sobre isso, tá? Muita mesmo. Tem uma tabela famosa que é do Laboratórios Bell, né? De pesquisa do século passado, da década de 40, que tem, nossa, são 400 páginas de transformada de Laplace, tabelado, tá? O livro do Carlos Jäger fala vários livros que tem transformada sobre isso. Hoje, realmente, como o livro do Carlos Jäger, a última edição é da década de 50, 1949, se eu estou enganado, depois disso surgiu muitas mais, mas assim, a maioria das mais importantes já tem tabelado desde a década de 40 do século passado, tá? Então, a transformada, presta atenção. A transformada, então, o que a gente precisa saber aqui, ó? Esse termo aqui é uma constante durante esse caso, né? Agora, isso aqui é mais tranquilo de fazer, o S. Constante não, né? É simples que eu quero dizer. Procura-se, você nem sempre baixar tudo do jeito que você quer, 1 sobre S, não. Procura essa transformada aqui, ó, primeiro, ó, exponencial de menos x, S, raiz de S sobre alfa. Vai dar isso aqui, ó. Uma função bem grandinha, tá? Ok? Substitui. Vai dar esse termo aqui, porque nós vamos ter que fazer essa, ainda não chegou onde a gente quer. Vai ter que fazer essa substituição aqui, para poder expressar a função dessa forma aqui. Isso aqui novamente é a função sino, né? Ok? Onde esse integrando inferior aqui, para não confundir aqui o aluno, esse integrando inferior aqui é x dividido por raiz de 4 alfa quadrado t. Ou seja, 4 alfa quadrado t ela vai dar meio, né? Isso tudo integrando superior. Então vai integrar desse integrando superior até infinito. Ok? Aí sim, fazendo esse truque aqui, vamos chegar nessa expressão aqui, ó. U em função de x, em função de t, que é o que a gente quer, em função do tempo, vai ser 2 vezes o zero, que é a temperatura T0, né? O zero aqui é T0, temperatura constante, né? Essa constante de controle, eu estou falando, ó, a temperatura na posição 0, num tempo qualquer, ela é T0. Esse T0 não é nulo, tá? É uma constante. Quer dizer que o T0, o zero, é igual a temperatura T0, que é igual a uma constante, tá? Ele quer dizer que não é temperatura nula, tá? Porque você pode considerar, na maioria dos casos, a vizinhança como sendo nula. Nos casos mais simples. Presta atenção, nós temos essa expressão aqui, ó. Bom, só que é chato trabalhar em termos disso. Mas se conhece a função erro, né? Aí você pode representar isso aqui em termos da função erro tabelada. Então, U em função de xt vai ser U0, 1 menos a função erro, né? Onde o argumento da função aqui é justamente a estrelinha aqui, que é x sobre raiz de 4 alfa quadrado t, ou da função erro complementar, porque 1 menos erro, né, é a função erro complementar, que aparece o Czinho, tá, de complementar, tá? Desse argumento aqui, certo? Ah, eu quero estimar, brincar de estimar aqui, ó. Uma série que eu achei no livro para a função erro aqui é o seguinte: você pega o seu argumento, substitui aqui, né, ela dá uma precisão até a segunda casa decimal. 1 menos exponencial de menos x ao quadrado, dividido por x raiz de π, 1 sobre menos 1 sobre 2x quadrado, mais 1 vezes 3. Eu pus aqui só para provocar o aluno, porque isso na verdade parece fatorial, tá? 1 vezes 3, 2 ao quadrado, vezes x à quarta. Substitui aqui, brinca na calculadora, científico, na HP e vê se dá a mesma coisa. Vai dar um valor bem grosso, tá? Ok? Então, quem quiser explicar, eu quero erro complementar. Complementar é 1 menos ela, né? 1 menos isso aqui vai dar o erro complementar, certo? Ok? Então, graficando, em física e matemática é sempre mais fácil graficar tudo em termos dimensional. Então, joga o aqui, ó, joga o zero para cá, né? Função erro complementar é dimensional, ou seja, se aqui no numerador a dimensão é metro,
4 alfa ao quadrado vezes t tem que ter dimensão de metro, ou seja, tem que ter alguma coisa que cancela o tempo, vai sobrar só metro aqui, tá? Então aqui é dimensional. Aqui é temperatura, por exemplo, pode ser Kelvin, Kelvin, Celsius, Celsius, tá? Fahrenheit, Fahrenheit, vai. Divide aqui, tá 1 sobre o 0 em função do x, tá? Acontece isso aqui, ó. Vai dar vai ser, eu exagerei aqui, tá? Uma reta quase que muito perto assim, né? Não, essa daqui é paralela ao eixo x, tá? Ela não vai ser paralela, tá? Ok? Vai ter caimento muito suave, quase paralela essa aqui, mas não é. E vai decaindo. Tá? À medida que essa razão vai diminuindo, você vai tendo essa função ficando assim mais forte. Até que, se for 0, eu desenho aqui, tá? Ela está em cima do eixo y, é em cima do eixo x, ou seja, é uma função totalmente descontínua, tá? Lembrando que na física clássica a descontinuidade não existe, né? Tá, ok? Então isso aqui, como alguns autores chamam atenção, é devido a gente forçar na condição de contorno que tem uma variação abrupta na temperatura. Na verdade, é o seguinte, o que acontece com métodos instrumentais? A gente não consegue construir perfeitamente uma função de Heaviside, por exemplo, que é assim, é perfeito, ó. O que acontece na prática, todo sistema tem uma velocidade de resposta, né? Todo sistema físico. Os próprios circuitos do equipamento têm uma resposta finita. O que acontece é que essa função na prática ela é assim, é um pouco curvadinha aqui e um pouco curvadinha aqui, ó. Se assim um pouco aqui é quase infinitesimal ou alguma coisa significativa, vai depender da qualidade do circuito. Então na prática, o 90 graus que é a descontinuidade total, né, onde a derivada esquerda não existe, é não implementa, entendeu? É uma aproximação matemática, tá? Então, isso nos níveis mais avançados você vai discutir. Então, isso aqui seria isso, tá? Então, não vamos ter no caso prático, no caso igual a zero, não vamos ter. Até porque a gente vai ver depois em Cottrell, vai ter uma descontinuidade. Então, o negócio de Cottrell, ela vai falar que a função, a corrente, em função do tempo, ela vai ser uma constante de Cottrell, dividida por raiz do tempo. Ou seja, um tempo igual a zero, isso aqui não existe, porque vai dar infinito. Ela é descontínua, o tempo igual a zero. E é por causa disso que a gente vai participar a premissa de Cottrell é igual a essa premissa aqui, tá? Ok? O que a gente trabalha? Com tempos muito curtos. Um microsegundo, um nanosegundo, mas não trabalha com zero. É assim que se faz na prática, ok? Ok, então aqui, ó, outra observação. Já que nós descrevemos esse problema em termos da função F, vamos lembrar então. Se eu tenho a temperatura num ponto qualquer no tempo zero, e a função erro complementar de infinito, né, vai ser igual a zero. Tá? Eu tenho a função na posição zero, num tempo qualquer, vou ter o erro complementar do zero, vai dar o zero. Eu tenho que a função, o xt, a função toda, tá? Tende a zero para x tendendo a zero. Ok? Então essa aqui é as características. Então nós vamos agora fazer só mais um exemplo na próxima aula, para tentar fazer a conexão de linha de transmissão, Fourier, FIC, e mostrar que tem uma conexão íntima entre as soluções dos circuitos elétricos, as soluções para as equações do calor e o problema mecânico. Então, na maioria dos casos, a gente vai pegar emprestado soluções de circuitos elétricos para se mimetizar sistemas físicos. É por isso que a gente vai ver depois que a linha de transmissão RC, chamada equação do telégrafo, se ela for sendo infinita, ela é caracterizada por um de fase de 45 graus. Da mesma forma que a difusão linear infinita é caracterizada no domínio de frequência por um de 45 graus. Que tem a ver com raiz de tempo, o domínio do tempo. Então a gente vai ver que raiz do tempo em equações que não tem frequência e raiz de ômega nas equações que tem frequência, tudo tem a ver com o semi-infinito, difusão linear semi-infinita. É isso que a gente vai ver depois, tá? Ok?